pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, Rua Ibirapuitã, número 283, a Rua do Edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália, e a 40DP, na Avenida dos Italianos. E eu quero convidar você e a sua família para participarem de um de nossos cultos. Quarta-feira pela manhã, nós temos consagração na direção da pastora Luciane Brasil e equipe. Você pode trazer fotografias, peças de roupas, documentos e colocar sobre a mesa de oração, e nós estaremos orando por você. Toda quarta-feira, de 9 às 11h30 da manhã, consagração na Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, pastor Alberto Brasil e pastora Luciane Brasil. No domingo, a nossa EBD acontece às 17 horas. E das 18 às 19h30 é o nosso culto de agradecimento e adoração ao nosso Deus. Você é nosso convidado. Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda. Quero convidá-los também para de segunda a sábado, aqui pelo Facebook, eu, pastor Alberto Brasil, trago estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando todo o Antigo Testamento, já estamos no livro de Juízes, e eu quero compartilhar junto com você. Então, de segunda a sábado, sempre às 19 horas, estudo da Palavra de Deus aqui pelo Facebook. Quero passar também para você o número do meu telefone celular, que tem o aplicativo do WhatsApp. Você pode fazer o seu pedido de oração. Se precisar de aconselhamento, também esteja à vontade. Eu, na medida do possível, vou estar ajudando a você. Então, anote aí. 21 987 40 8962. Repetindo para você, 21 987 40 8962, pastor Alberto Brasil. Não esqueça de mandar o seu nome e também o bairro que você mora para que eu possa identificar e adicionar você dentro do grupo de oração aqui do WhatsApp. Nós levamos para os montes, para as consagrações, para os cultos, sempre vai ter alguém orando pela sua vida, tá bom? Quero cumprimentar então minha querida diaconisa Thelma Fonseca Pereira, seja muito bem-vinda. Nossa querida pastora Jaqueline Velasco, Deus abençoe também. Meu querido amigo Paulo Augusto, Deus abençoe também, Paulinha, você e toda a sua casa, e todos que ainda irão entrar no decorrer dessa ministração. Meu querido amigo Isaac do Correio, Deus abençoe meu querido Isaac, meu amigo Valtenberg Lima, nossa querida Gisele Francisca, que está chegando também agora. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos amados irmãos. Bom, ontem nós estávamos estudando o capítulo 8 de Juízes. Eu peço que vocês abram capítulo 8 de Juízes. Nós lemos até o versículo de número 7, capítulo 8, versículo 7. Eu quero relembrar com você e dar seguimento. Abra a sua Bíblia, Juízes, capítulo 8, a partir do versículo de número 7. Depois estaremos também, capítulo 8, tá? Capítulo 8, versículo 7. Então, depois estaremos também com o capítulo de número 9. Eu quero declarar, como Paulo declarou, assim como eu recebi do Senhor, assim também eu vos ensinei. O meu compromisso com Deus e com vocês é de ensinar a palavra da verdade, para que nenhum de nós fique enganado, tá bom? Vamos então à leitura. Versículo 7, capítulo 8 do livro de Juízes. Então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira.
E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos que ficaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Noba e Joquebeá. E feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. Nós falamos isso ontem, vale a pena lembrar você de novo, né? Um exército, por mais forte, por mais poderoso que ele seja, se estiver descuidado, abre muitas brechas para um contra-ataque. E nós, cristãos, nós temos essa mania de sempre vivermos descuidado com a nossa vida espiritual. Nós achamos que está tudo calmo, está tudo tranquilo, não vai acontecer nada e de repente acontece. Por que, pastor Alberto? Porque eu não me cuidei. Você não se cuidou, orando, clamando, jejuando, para que o dia mau, quando viesse, não atingisse você e a tua casa. Então, isso é muito próprio de cristão, estar descuidado com a vida espiritual, com a vida familiar. Muitas vezes a gente está tão empenhado, alguns, né, na obra, que esquece a família. E o inimigo ataca a família quando nós esquecemos ela. Nós temos que estar atentos para com a obra, nós temos que estar atento para com a família e temos que estar atento também com todas as investidas de Satanás. Então nós temos que aprender a estar cuidadosamente, cautelosamente em cada momento da nossa vida. Então esse exército, ele estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e tomou presos a ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes de nascer do sol, tomou preso a um dos moços dos homens do Sucote e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Lembra do que Gideão falou? Ele estava cansado, mas ainda estava perseguindo os seus adversários. Então ele vai em 2 cidades, e chegando nessas cidades, ele vai pedir comida, vai pedir pão para os soldados, e eles falam: vem cá, você já venceu a guerra para nós darmos pão para você? Já pegou Salmuna? Já pegou então esse outro rei? Ele fala: não peguei, mas quando eu pegar, me aguardem, porque eu vou voltar. Então ele falou para o povo de Sucote e também este povo que estava em Penuel: quando eu voltar com eles, vocês vão pagar caro por isso. Então aqui nós estamos exatamente nesse versículo 13. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás da peleja, antes de nascer do sol, tomou preso a um dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: vedes aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitaste em rosto, dizendo: já está a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para demos pão a teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com ele ensinou aos homens de Sucote. O que é ensinar? Ele deu uma surra ali então com varas, cheios de espinhos, naqueles homens que rejeitaram ajudar a Gideão e os 300 que estavam com ele na batalha para livrar eles mesmos. E agora então, no versículo 17, ele vai chegar à torre de Penuel. Versículo 17, capítulo de número 8 do livro de Juízes. E derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor?
e disseram: qual tu eram eles, cada um na aparência como filhos de um rei? Então disse ele: meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivesse deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jeter, seu primogênito: levanta-te, mata-os. Porém o jovem não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te tu e acomete-nos, porque qual homem, tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou as luetas que estavam no pescoço dos seus camelos. Nós vamos agora, então, ver o convite que o povo vai fazer para Gideão governar sobre eles, liderar sobre eles, e Gideão vai recusar governar, não vai deixar nem que os filhos dele venham governar. Versículo 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu, como teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Gideão, aqui consciente, ele vai dizer: olha, eu não vou dominar sobre vocês. A confiança de vocês não tem que estar em mim, não tem que estar no meu filho. O Senhor é que vocês devem confiar, porque ele é o líder de Israel. Ele é o rei de Israel. Então, ele não deixa que o filho venha dominar. Versículo 24. Disse-lhe mais Gideão: uma petição vos farei. Dá-me cada um de vós os pendentes do teu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boa mente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro, que pediu 1.700 siclos de ouro, afora as luetas e as cadeias, as vestes de púrpura que trazia o rei dos medianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam no pescoço. E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Gideão não queria governar sobre o povo, mas ele vai fazer um pedido que foi muito mal feito, o pedido de Gideão. Ele falou: eu não vou governar, meus filhos não vão governar, quem vai governar sobre vós vai ser o próprio Deus. Mas um pedido eu quero fazer. Vocês pegaram muitos despojos, pegaram muito ouro, então me dá um pouco desse ouro. E eles deram o ouro para ele, e abundância, deram roupa. Ele pegou esse ouro, derreteu e fez um éfode. O que era um éfode? Éfode é uma cobertura que botava sobre a roupa de linho dos sacerdotes. Então o éfode ficava por fora, aonde os sacerdotes ali, eles consultavam a Deus. Gideão, então, com boa intenção, ele faz esse éfode e coloca lá, então, todo de ouro. Só que o povo se prostituiu após esse éfode. E idolatraram, tomaram aquilo ali como se fosse o próprio Deus que estava naquele éfode, e começaram a oferecer sacrifícios por aquele éfode, chamando de Deus. Então, foi um laço para Israel e também para toda a família de Gideão. Assim, disso fez um éfode, versículo 27, e pô-lo na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, que era Gideão, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho.
e pôs-lhe por nome de Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Ibiesritas. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalaíns, e se puseram a Baal-berite por Deus, e os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. Nós vamos ver então com a morte de Gideão, porque todos os juízes, que eram tidos também como libertadores, quando eles morriam, passando alguns anos, o povo voltava a se corromper, a se prostituir com outros deuses e colocava então Baal-berite por Deus ali sobre Israel. E então nós vamos ver no capítulo 9 que vai acontecer aqui uma grande injustiça, que esses filhos de Gideão, que foi o libertador de Israel, levantado por Deus, vão ser mortos então agora, sem nenhuma piedade, sem nenhuma dó, pelo que o pai, como libertador, agiu, Gideão, né, o Jerubaal, agiu para livrar Israel. Abram suas Bíblias, capítulo de número 9, a partir do versículo 1. Assim como eu recebi do Senhor, assim também eu quero vos ensinar. Façam também os seus pedidos de oração. Eu vou estar orando logo após o término do capítulo 9. Eu vou estar orando por você. Tá bom? Então vamos seguir na leitura. Diz assim a palavra de Deus. Thelminha está falando que a internet dela não está boa, está parando, congelou a tela. A minha também não está muito boa hoje não, tá? Então, eu creio que seja lá na Thelma, talvez seja também um pouquinho aqui, que também não está muito boa a internet. Mas você que estão vendo aí que não seja a Thelma que já se manifestou, me diga como está chegando aí o som, como está chegando aí então o vídeo, para que eu possa saber, tá bom? Vamos então, capítulo 9, a partir do versículo 1. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele, perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. Eles vão olhar então, eles vão aqui escolher entre ter 70, né, ali governandos, ou ter um que era parente deles. E eles escolhem esse Abimeleque porque era irmão deles, era da mesma cidade. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todo cidadão de Siquém, todas aquelas palavras. E o coração dele se inclinou para Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se levantaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Miló, e foram e levantaram a Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Então aqui esse meio-irmão, né, aqui ele vai então fazer com que todos os outros filhos de Jerubaal ou de Gedeão sejam mortos. Fugiu só o mais novo, porque conseguiu se esconder,
E mais tarde nós vamos ver então ele contar uma parábola. Jotão vai contar uma parábola, ele cresce, fica adulto, e ele vai contar uma parábola muito interessante, que serve também para a minha vida espiritual e para a tua vida espiritual, tá bom? Vamos então a partir do versículo 7 do capítulo de número 9, versículo 7. Então é a minha internet mesmo, Paulinho, obrigado. A minha internet também não está muito boa hoje. Acho que todo mundo usando ao mesmo tempo não está muito boa. Para mim aqui não está travando, não. Mas eu creio que está trazendo problema então para vocês que estão assistindo. Vamos então à leitura. E dizendo o Jotão, foi este, pôs-se ao cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou, e disseram-lhes: ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhe disse: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam? Iria alabutar sobre as árvores? Então presta atenção. Isso aqui é uma parábola que está contando o filho mais novo que conseguiu fugir de Gedeão. Ele está contando. Então foram primeiro os habitantes a falar com as árvores e pedir a oliveira. O que é a oliveira? É aquela que produz, né, a azeitona, né, o azeite de oliva, e pede para ela governar. E a oliveira vai dizer: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam, iriam labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores da figueira: vem tu e reina sobre nós. Primeiro a oliveira, agora a figueira que produz figos, e eles vão chamar também a figueira para governar, para reinar sobre eles. Porém a figueira lhes diz: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Videira, nós sabemos que é da onde vem a uva, aonde vem o vinho, né? Então a terceira tentativa dessas árvores era então agora a videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade procedestes, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento de suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos midianitas. Aqui, o filho mais novo, o único que conseguiu fugir com vida, ele vai então dizer, né, para aqui os outros, aqueles que mataram Abimeleque e todo o povo, né, dessa cidade, se eles trataram com justiça tudo aquilo então que Gideão fez, livrando-os da mão. Versículo 20: mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Miló. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Miló, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, e foi-se a Beer, e ali habitou, com medo de Abimeleque, seu irmão. A conspiração de Gaal. Nós vamos ver um homem chamado Gaal, que vai fazer uma conspiração. Havendo-se, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque. Preste atenção que esse espírito foi enviado. Deus permitiu
que o mau espírito fosse trazer uma confusão pela maldade que aquele povo tinha feito com os filhos de Gedeão. Para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, a seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhes corroboraram as mãos para matar a seu irmão. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscada sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam. E contou-se a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém. E os irmãos de Siquém se fiaram nele, e saíram ao campo, e vindimaram suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Eles aqui destroem toda a plantação e vão para casa festejar e amaldiçoam então pelos deuses dele, Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed: quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que o servíssemos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul, o seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém, pois por que razão nós o serviríamos a ele? Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expeliria Abimeleque. E Abimeleque lhe diz: multiplica o teu exército e sai. Aquilo então declaram guerra contra Abimeleque. Então, declarando essa guerra, eu vou então, amados, eu vou deixar para fazer então amanhã. Tá parando toda hora, porque não tá boa a internet hoje. Eu vou então terminar com uma oração e amanhã eu repito então esses 2 capítulos para que todos possam acompanhar. Eu vou estar orando agora por todos vocês e amanhã a gente repete então, porque hoje realmente a internet não está boa e está parando porque Janaína também está falando aqui e não está muito boa. Então deixa para amanhã, eu repito para vocês amanhã essa situação. Vamos orar por todos então. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, Senhor, eu quero colocar, meu Pai, perante a Ti, a vida dos meus irmãos, meu Pai amado, para que Tu venhas abençoar a cada um deles, Tu venhas livrar de todo mal. Toma a Tua serva, Pai amado, Janaína, toma em Tuas mãos, meu Pai, a sua saúde, a sua casa, abençoa, guarda, livra de todo e qualquer mal. Eu apresento a Ti também, meu Pai amado, a Thelma Fonseca, meu Pai, toda a sua parentela, toda a sua casa, entra com o Teu poder, o Teu agir, manifesta a Tua glória, meu Pai, em favor, meu Pai amado, Senhor da Thelma. Toma em Tuas mãos, Senhor, eu coloco a vida do Paulo Augusto, abençoa o Teu servo, abençoa, Pai, a sua casa, a sua parentela, abençoa, meu Pai amado, Senhor, a Tua serva Genilda Oliveira, toda a sua parentela, Jacira dos Santos, abençoa o Mari, abençoa a Monique, abençoa o Cláudio, toma em Tuas mãos, Pai, eu coloco, Pai amado, a vida, ó Pai amado do Ian Lucas, abençoa, Pai amado, Senhor, abençoa o Joãozinho, entrega em Tuas mãos também, Pai, a vida do Waltenberg, Senhor, Tua casa, a família. Toma também, meu Pai, a vida do Teu servo Isaac do Correios, meu Pai. Visita também a Ana Paula, meu Pai amado. Visita a Fernanda, o Samuel, o Mateus, meu Pai amado. Toma em Tuas mãos as causas que Teu filho me contou hoje, meu Pai. Peleja em favor, meu Pai, do Isaac, da Ana Paula, da Fernanda, do Samuel, do Mateus. Toma Lindinha, abençoa a Tua serva, Pai. Abençoa, meu Senhor da glória, meu Deus, eu te peço, a cada um dos nossos irmãos que estão conosco. É a oração que eu faço, agradecida a Ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amanhã, então, amados, estaremos aqui repetindo esses capítulos, tá bom? Fiquem com Deus.